O quarto e último episódio de 21 Days Theory finaliza este BL com perfeição. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do quarto e último episódio de 21 Days Theory. Esse BL terminou neste domingo. Eu pensava que ele teria mais episódios, porém olhei errado e depois que eu vi que ele teria apenas 4 episódios, me bateu aquela tristeza no meu coração, mas mesmo assim eu fui lá com força e garra assistir o último episódio e eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu achei deste último episódio. Então antes de eu começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E bora pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre 21 Days Theory. Este episódio começa a partir do momento que o terceiro episódio termina. O Kyo, ele chega lá na mesa e eles começam a jantar. O X, ele também tá lá jantando com a mãe e o tio do Kyo. E aí eles começam a falar sobre as gravações, que eles gostaram muito de filmar. A mãe do Kyo pergunta para o X o que ele tava achando. E aí ele fala que só falta editar e ele vai fazer uma legenda tanto para inglês quanto para japonês. E aí a mãe do Kyo, ela vai elogiar o X, fala que o Kyo poderia ser um pouquinho mais como ele. E aí o Kyo fala para ela, não se preocupe, eu vou lá na casa dele, eu vou ajudar ele a editar. E aí a mãe do Kyo fala, não, você pode ficar aqui alguns dias, X, você pode ficar aqui com o Kyo, ele te ajuda a você fazer as edições dele. Então todo mundo na mesa fica olhando assim pra mãe do Kyo e fica... O que deu nela? Que bicho mordeu nela? E aí o tio do Kyo leva pra fora e começa a conversar com ela, perguntando o que aconteceu com ela, sendo que um dia atrás ela tava pedindo para o tio ir atrás do X e do Kyo para ajudar eles nas gravações pra não acontecer nada entre os dois. Aí ele ficou assim, surpreso, ele perguntou o que ela tá pensando, por que ela tá fazendo isso? E aí ela simplesmente fala pra ele que se for pra acontecer alguma coisa entre o Kyo e o X, ela prefere que aconteça na frente dela e que não aconteça da mesma forma que aconteceu com ele e o pai dela, porque teve uma confusão, os dois não se conversam, eles ainda não têm essa conexão entre os outros. E ele reflete, ele pensa muito bem, ele fala, poxa, se meu pai ele tivesse a mente igual à sua, eu acho que tudo seria tão diferente, tudo seria muito melhor pra mim. Então é um papo muito legal que tem aí, e eu já falei aqui pra vocês que eu gosto muito de como esse BL trabalha a descoberta de sexualidade, eu vou falar isso um pouquinho lá pro final, mas isso é perfeito, eu gostei bastante desse momento. E ela fala também pra ele que ela quer que o filho dela seja feliz, independente do que ele seja. E eu amei essa frase dela, coroada aí uma das melhores mães do mundo. Ela tá aí do lado da nossa querida Sarah Nelson, mãe de Nick Nelson em Heartstopper. Ela é perfeita, eu amei essa mãe. No outro dia, quando o Kyo ele acorda, o X tá lá olhando ele dormir. E ele assusta, ele desce correndo, e a mãe dele e o tio tá se arrumando porque eles vão sair. E o Kyo pergunta onde eles vão. E aí o tio fala que eles vão conversar com a avó dele, porque já tá na hora dele esclarecer as coisas. Então ele vai lá pra resolver as coisas com o pai dele, conversar mais com ele e ver o que vai dar entre eles. E eles perguntam se o Kyo quer isso, só que o Kyo fala que não, ele quer ficar lá com o X mesmo. Então a mãe dele fala pra eles ficarem lá juntos e pede para o X cuidar muito bem do Kyo. E aí corta pra uma cena pro nosso casal bonitinho, maravilhoso, Toy e Mock. Eles estão lá experimentando roupas e aí o Toy fica perguntando, por que você tá experimentando roupas comigo, sendo que eu nem vou na premiação com você, nem sou eu que vai na premiação? E ela fala, e aí, se você quiser ir, e se eu quiser levar você? E aí o Toy abre aquele sorrisão, né? Então a gente já tem um convite aí. O Toy, ele vai na premiação com a Mock. E ele foi convidado, ele conseguiu. Só que ainda tem aquilo na cabeça dele. Como eu vou contar isso para o Kyo, hein? Aí vem um momento muito engraçado entre Kyo e X. O Kyo, ele tá comendo alguns biscoitos e ele suja o rosto. E o X fala, olha... Fica mostrando aqui, fica dizendo que aqui tá sujo. Só que o Kyo pensou que era pra ele dar um beijinho na bochecha dele. Aí o Kyo ele vai lá dar um beijinho na bochecha dele e os dois ficam super envergonhados, né? Aí o X vai lá, limpa a bochecha dele e aí quando o Kyo ele percebe, gente, o menino ele fica com muita vergonha. É muito engraçado como ele fica com vergonha. Eu acho que dava pra colocar, sabe aqueles emojizinhos que coloca em anime que fica com a carinha rosinha aqui? Dá pra colocar no Kyo porque ele tava desse jeito, ele tava com muita vergonha. E neste momento a gente descobre que o Kyo ele gosta do X mesmo. A gente vê aí que o Kyo ele tá gostando do cara, ele tá desenvolvendo sentimentos por ele e ele também percebe esses sentimentos que ele tá sentindo. E aí chega a noite, a mãe e o tio do Kyo eles estão voltando lá na casa do avô deles e quando ele chega, tá fazendo um barulho aí o Kyo tá falando, ai não sei o que, vai devagar, você não tá mirando certo. E aí ele fica, meu Deus,
o que tá rolando, eles ficam escutando atrás da porta. E quando eles entram, gente, eles só estão jogando videogame, não tem nada demais acontecendo. E é muito engraçado essa cena também, eu morri de rir com essa cena. Esse BL, ele tem vários momentos pra você rir, pra você chorar de rir, porque é muito engraçado. E aí tem um momento mais fofo, muito fofo. Na verdade, esse episódio é cheio de momentos fofos, mas esse foi um momento incrível, eu chorei com este momento. É um momento que o Kill, ele tá lá com os amigos dele, o amigo dele, o Frank, ele tá todo machucado, né, porque ele apanhou no dia anterior, porque foi defender a Mind. E aí, o Toy e o Kill falam ao mesmo tempo que eles têm algo para confessar. E quando eles vão falar, eles começam a falar tudo junto. Aí o Frank fala, não, fala um de cada vez. E o Toy fala, olha, a Mock me chamou pra eu ir com ela na premiação. E o Frank fica, como você pode fazer isso? Como você pega a menina que o seu amigo tá querendo? E aí ele fica falando um monte de coisa. E o Kill fica olhando assim, meio cabisbaixo. E aí o Frank vira para o Kill e pergunta, e aí, Kill, o que você tem pra falar? E aí o Kill fala, ele fica meio assim, não conseguindo falar, só que aí depois ele solta de repente, eu gosto do X. E aí eles todos ficam, o quê? E ele repete de novo, eu gosto do X. E aí ele repete mais alto, eu gosto do X. E aí eles tipo falam, shit, que é merda. Eles saem assim de perto dele. E aí o Kill fala, olha, eu contei isso pra vocês porque vocês são meus melhores amigos, mas se vocês sentem nojo assim de mim, eu posso entender isso. E aí, gente, este momento é muito fofo. Ele chega perto do Kill, eles abraçam e fala, que ficar triste o quê? Que ficar com nojo o quê? Por que a gente ficaria com nojo? Porque o nosso amigo se apaixonou. Meu corpo tá arrepiando de falar isso. E é muito fofo, eles abraçam, eles têm um momento muito fofinho entre eles. E aí o Frank fala, gente, mas vocês só estão falando de vocês não vão escutar como eu apanhei, como eu tô com o olho roxo, isso assim. Não, a história de como o Kill se apaixonou pelo X é mais importante do que a sua. É muito engraçadinho esse momento. Quebra o gelinho aí e fica muito bom, porque a gente já tava chorando e a gente começa a rir. Aí aquela risada com choro. É maravilhoso. Só que nem tudo são flores, né, gente? Aí vem um momento pra destruir o nosso coração. O X, ele tá lá conversando com a Mock, ela tá filmando ele, e aí ela pergunta pra ele como que ele conquistou o Kill. E ele fala pra ela que ele usou a teoria dos 21 dias, que é uma teoria muito famosa, feita por um psicólogo, alguma coisa assim do tipo, que se você fazer algo durante 21 dias na sua rotina, isso acaba se tornando um hábito. E foi o que ele fez com o Kill. E ele agradece a Mock por ter participado do plano dele. E aí, o Kill, ele escuta e ele fica arrasado. E ele começa a falar pro X, e aí, isso tudo era mentira? Você não sente nada por mim? Ele fica arrasado e ele dá um soco na cara do X e até sai sangue da boca dele, gente. Olha que babado. E aí o Toy separa a briga, eles saem de lá. O Toy também fica muito nervoso com a Mock. E o Frank, ele fica, gente, o que rolou? Então dá um climão aí tudo e aí corta pra outra cena. Aí vem mais uma cena fofa pra acalmar o nosso coração, porque a gente tava triste do outro momento, mas a gente fica mais triste agora, que a Mind fala para o Frank que ela não pode ser mais professora dele, porque ela não tem tempo, ela começa a inventar um monte de desculpas. Mas aí o Frank, ele fala pra ela, não, você não pode me abandonar, eu gosto de você, eu amo você. E ela fala, e é justamente por isso que eu não posso ser sua professora. Só que ele fala, não, eu quero que você seja minha irmã. E eu fico, hã? Gente, eu pensava que ele gostava dela. E aí vem a explicação. O que aconteceu é que a irmã do Frank, ela morreu de uma doença lá. E se ela não tivesse morrido, ela teria a mesma idade da Mind hoje em dia. E ela era muito protetora com ele, ela cuidava muito bem dele. Então por isso que ele queria ser médico, porque ele quer proteger as pessoas e ele também quer ser forte para proteger as pessoas a cada dia. É um momento muito fofo, ele tem essa conversa com a Mind, tem um momento incrível da conversa deles. Eu achei muito incrível como eles conversam, como eles têm esse diálogo. E ela aceita ser professora dele sim, eles acabam se tornando amigos aí, ela sendo professora dele, mais que amigo, irmãos mesmo. Então é muito fofo esse momento, eu gostei bastante. Então o Kill, como ele saiu correndo lá da escola, ele chega em casa chorando, capenga, ele vai pro quarto dele, tá chorando, e o X vai atrás. Quando o X, ele chega lá na casa do Kill, a mãe de Kill e o tio atende a porta, só que o Kill vai lá, pega a blusa que o X deu pra ele e taca na cara dele e fala que nunca mais quer ver ele, que não quer que ele volte lá, que ele jogue essa blusa fora, faça o que quiser. E o X, ele fica arrasado. E o Kill, ele fica querendo partir pra cima do X. Só que o tio consegue separar e fala pro X ir embora, porque agora eles não vão conseguir conversar direito, porque ninguém conversa com cabeça quente. Então o X vai embora, o Kill vai pra dentro e o Kill sofre, gente. Ele sofre muito. E durante o momento que ele vai sofrendo, vai passando algumas cenas dos dois juntos, que são cenas incríveis, mas que são cenas que fazem a gente chorar ainda mais, porque ele fica relembrando as dores, fica relembrando os sentimentos. Então assim,
Ai, gente, é muito triste esse momento. E já não bastava a gente tá chorando com este momento, vem outro momento pra gente chorar mais ainda. Esse episódio foi só tristeza, gente, mas tem felicidade também. Mas aí vem a mãe do Kyo junto com o tio e eles querem entrar no quarto, só que o Kyo deixou a porta trancada. Então a mãe abre com a chave dela e ela chega lá pra conversar com o Kyo e ela fica tentando convencer ele a conversar com o X. E ela pergunta se aquilo que ele sentia por ele era algo mais que amizade. E aí o Kyo, ele tenta falar pra ela que sim, só que ele não consegue. Então ele começa a chorar muito, muito, muito. E ela fala pra ele que não importa que ele seja, quem ele ame, que ela e o tio dela sempre vai estar ali pra ele, que ele sempre pode contar com eles. Ela o abraça e aí o Kyo pergunta se ele a decepcionou. E ela falou assim, cara, não importa nada. Mesmo que você me decepcione algum dia, eu posso aceitar tudo, mas você não me decepcionou. Ela só quer que ele seja feliz. E é um momento super fofo, é um momento pra você chorar muito, muito, muito mesmo. Eu amei esse momento. Por isso que eu falo que essa mãe, ela tá do ladinho aí de Sarah Nelson. Incrível, amei muito. E a mãe e o tio dele fala pra ele conversar com o X, entender o que aconteceu direitinho, porque pode ser um mal entendido, porque quando eles entraram lá na casa, viram que eles estavam jogando videogame, eles tinham entendido uma coisa errada. Imagina se eles não tivessem entrado e visto o que tinha acontecido. Eles iam sair dali com uma impressão totalmente errada, então as coisas podem ser o que não parecem. E eles reforçam pra ele que não importa o que ele decida, eles sempre estarão lá pra ele. E corta pra cena do Toy. O Toy, ele tá lá jogando basquete, e aí a bola cai pra longe e a Mock pega a bola. E ela chega lá pra conversar com ele, só que o Toy não quer papo com ela. Ela pergunta se ele vai na premiação com ela, e ele fala, você pode arrumar outra pessoa, eu não quero ir mais com você. Então ela mostra um vídeo para o Toy, e neste vídeo fala algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, que tava nesse vídeo, e aí o Toy entende tudo. Na verdade, a Mock, ela não gosta do X, ela só o ajudou aceitando o pedido de amizade, conversando com eles lá pra tentar fazer alguma coisa desse planinho deles. Mas o X, ele sempre gostou do Kyo, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Então o Frank chega lá enquanto eles estão conversando, e o Frank diz pra eles, gente, eu descobri que o X, ele está indo pro Japão, ele sai hoje ainda. Se o Kyo chegar a tempo no aeroporto, ele consegue conversar com ele antes. Então o Frank e o Toy, eles desmarcam os compromissos. O Toy diz pra Mock que não fará pra ir na premiação com ela, mas que ele vai buscar ela lá depois que a premiação acabar. E o Frank, ele tinha uma aula, ele não vai nessa aula mais, e eles correm pra casa do Kyo. Quando eles chegam lá, eles mostram o vídeo para o Kyo. E o que tava nesse vídeo? Esse vídeo é basicamente a Mock, ela entrevistando o X, e ele falando que ele sempre gostou do Kyo, que o motivo pra ele ir pra escola todos os dias é porque ele queria o ver, que ele queria ver ele passando pela escola. E tem um ano que ele estuda na escola, porém ele nunca teve coragem. Só que agora ele criou coragem porque eles estão indo pra universidade, e talvez se ele não falar agora, pode ser que ele nunca mais fale. Então ele resolveu se aproximar do Kyo. E como eles tinham só 20 dias pra ele poder ver o Kyo, a teoria que ele usou aí pra tentar conquistar o coração dele foi essa teoria dos 21 dias. Então o Kyo, ele percebe que ele entendeu tudo errado, ele pede para o Toy levar ele no ponto de táxi, o Toy leva ele correndo no ponto de táxi, ele pega o táxi, porém, ele não consegue chegar no aeroporto. Gente, eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível que isso tá acontecendo. Neste momento, eu só queria morrer. Eu falei assim, não, gente, não é possível que não vai ter final feliz. Mas calma. Mais calma que teve final feliz sim. Acontece que passam 2 meses, a Mock faz propaganda para a mãe de Kyo, para a padaria dela, dá super certo, eles aumentam os pedidos, e o X, ele volta do Japão, e ele faz um pedido para o Kyo levar pessoalmente pra lá. E aí quando o Kyo chega lá, ele toca a campainha, o X abre a porta, ele tá com a roupa, com a blusa que o X deu pra ele, e aí o X fala pra ele, olha, eu não tenho dinheiro, mas será que eu posso pagar com um beijo? E aí acaba o BL. Gente, eu amei. Ao contrário de Senpai de Can't Be Love, eu senti que não precisava de um beijo, porque eu senti toda a emoção dos personagens durante todos os episódios. Eu amei muito. Gostei de saber que eles não estavam enganando a menina, porque eu tava com receio de estar enganando a menina pra ir na premiação, mas não teve nada disso. Então foi muito delicada a história é muito bem feita, o roteiro é muito bem escrito, os personagens são muito desenvolvidos, eu gosto de como é feito a relação do Kyo, do X, como o X já gostava do Kyo, e a gente percebe as provocações dele, então é muito fofinho, muito incrível. E esse BL, ele consegue trazer a mesma sensibilidade que Heartstopper traz pra gente. E o ponto-chave dele não é
essa parte do romance. O ponto-chave dele é a parte de descoberta de sexualidade, de você contar para a família, de você contar para os amigos, essa parte da relação familiar. Então é muito legal como ele trabalha essas relações. Eu gosto como ele trabalha o tio dele, que tem a contradição da mãe que aceita o filho e do pai que não aceita o filho, só que ele tá em trabalho para aceitar, e depois de anos, porque eles ficam muito tempo sem conversar. Então é muito legal isso. Eu amei muito, muito mesmo esse BL. Quero uma segunda temporada, porque eu quero saber o que vai acontecer depois. Quero eles na faculdade, quero um episódio especial, quero tudo, gente. Eu amei muito, muito mesmo. Achei incrível. O personagem que eu mais gostei, obviamente, é o Toy. O Toy é maravilhoso, meu amorzinho, meu coração. Eu amei muito mesmo esse BL. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de 21 Days Theory? Comente aí embaixo que eu vou estar dando um coraçãozinho, vou estar comentando também. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Este BL virou um dos melhores do ano e ele vai estar no nosso vídeo de top 10 melhores do ano, hein? Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!